Isaías capítulo 55. Gostaria de contar com a colaboração de vocês para que pudéssemos estar lendo todo o capítulo 55 de Isaías. Eu lerei o primeiro versículo e os irmãos estarão lendo o segundo, e assim nós leremos todo o capítulo 55. Amém? Graça oferecida gratuitamente a todos. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E eis que chamarás a uma nação que não a conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto para a glória do Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Verso de número 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mais uma vez, amados, nós estamos diante do Senhor nesta noite, primeiramente para prestar-lhe o culto que é devido, que só Ele é merecedor, só o Senhor a honra e a glória para sempre. E mais uma vez nós estamos reunidos aqui como igreja para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu quero, nesse momento, chamar o presbítero Dione até a frente. Ele tem um momento agora em que estará usando de forma especial. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 25.
Livro do Êxodo, capítulo de número 25. Êxodo, capítulo 25, verso 1 e 2. Os irmãos encontraram? Vamos fazer a leitura todos juntos? Diz assim a palavra: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Mais uma vez, vamos juntos? Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Amém. Os irmãos receberam o envelope nessa cor? Quem recebeu o envelope, levanta assim. Levanta o envelope. Quem recebeu? Segura o envelope aí na mão. Quem não recebeu o envelope, se você desejar, aí você levanta a mão, você vai ganhar um envelope dessa cor. Qual que é o propósito, né, desse envelope aqui? Está escrito aí, oferta alçada, e tem exatamente esse texto que nós acabamos de ler, Êxodo 25, 2, 1 e 2. E ele diz aí: de todo homem cujo coração o mover para isso. De todo homem cujo o coração o mover para isso. Então nós temos um objetivo, né? Nós compartilhamos com os irmãos aqui na semana passada a respeito, né, das reformas que nós desejamos fazer e também da construção, né, da nossa chácara. Então nós temos alguns alvos, né, nós compartilhamos com os irmãos. Reformas aqui da classe da EBD, a construção dos nossos sanitários, adequação, a pintura do templo, da casa pastoral e a construção da nossa chácara, né? E o propósito da chácara, alguns podem, né, perguntar assim: qual o propósito dessa chácara, né? A gente pode ter vários propósitos com ela, mas talvez o mais importante, né, e deve ser o propósito fundamental nosso, é nós utilizarmos dessa chácara como uma estratégia para um trabalho especial da igreja, né? Então tudo que nós vamos fazer deve visar o crescimento do reino de Deus, né? E imagina eu e você, né? Kaique, só abaixa o retorno do microfone, fazendo favor. Está sobrando aqui. O número 1 aí. Se você tem um campo de futebol, né, a gente diz que é para lazer, certo? Os irmãos concordam comigo? Né? A gente vai lá bater uma bolinha, né, e a gente diz que é para lazer. Agora, se a gente for lá nesse campo de futebol e a gente convidar o pastor e a gente levar algumas pessoas que não vêm à igreja, e antes desse futebol a gente ler um texto da palavra e fazer uma oração, né, vai ser um futebol diferente e vai ser uma maneira de nós alcançarmos algumas vidas, né? Então esse é um dos propósitos, né, de nós termos essa chácara, dentre outros propósitos, tá? Então esse é só um exemplo daquilo que nós podemos fazer, e por isso nós estamos lançando esse desafio para toda a igreja, para que estejamos investindo nesse projeto, para que estejamos colaborando com esse projeto, né, tanto lá da chácara quanto das reformas aqui necessárias, né? E aí, né, se Deus mover o seu coração, assim como diz o texto, você pode assumir esse envelope e você vai colocar aí uma oferta que vai ser específica para a comissão de construção e reforma. E essa comissão, ela vai administrar esse recurso e investir nesses projetos. Então, se você deseja colaborar, se Deus mover o seu coração para esse propósito, né, então você tem aí outubro, novembro e dezembro, tá? Esse envelope ele é para um trimestre. No final do ano nós vamos recolher esse envelope, tá? E no ano que vem nós vamos dar para você novamente para o próximo trimestre. Nós fazemos assim porque a tesouraria precisa
apresentar o balanço e precisa dos envelopes no final do trimestre. Bom, aí você vai então colocar aqui a sua oferta, não é o seu nome, a sua oferta mensal, que você vai, não é, assumir o compromisso, não é, de investir nesse projeto. E aí você deposita aqui no gasofilácio, não é, e o pessoal responsável vai recolher o recurso e vai devolver o envelope para você, com o visto, para você usar no mês que vem. E assim, todo mês, né, nós estaremos fazendo, né, esse levantamento, né, de oferta dessa forma. No outro envelope que nós temos, os irmãos já estão acostumados a utilizar, nós temos lá um espaço para o dízimo, um espaço para oferta e um espaço para oferta para missões. Aquelas entradas, elas vão continuar, né, no caixa da igreja para aquele propósito. Então, se você já utiliza daquele envelope, mantenha a sua oferta regular, né, não transfira daquele para esse. Esse daqui é uma oferta específica, alçada, que nós vamos levantar para esse propósito da Comissão de Construção e Reforma. Então, eu queria que você pensasse nisso. Talvez não vai ser hoje que você vai usar o envelope, você vai levar ele para casa, vai orar, né, e vai fazer as contas na hora. Eu posso contribuir com um valor determinado. E aí você vai trazer esse valor e nós vamos dar continuidade a esse projeto. Então, nós contamos com a igreja. E antes de nós, né, buscarmos qualquer recurso, né, nós precisamos colocar diante de Deus, né, os nossos objetivos, os nossos projetos. E queria que a igreja fizesse isso, né, que nós estivéssemos orando nesse instante, com esse objetivo, com esse propósito, para que Deus estivesse levantando, né, essa oferta e esse recurso. Então, aqueles irmãos que também estão preparados com seus dízimos e suas ofertas, né, nós vamos ter um momento agora onde você pode trazer e depositar aqui à frente no gasofilácio. Quero convidar o Cláudio, o pastor, eles vão nos conduzir no hino. Vou pedir ali para os irmãos nos ajudarem com o reto projetor. É o hino 164. Enquanto eles se preparam ali, vamos colocar de pé a igreja. Quero convidar os componentes do Águia a nos dar uma ajuda. Então, durante esse cântico, né, nós temos oportunidade. Você traz a sua oferta, né, e esse envelope, se não for hoje, você guarda e traz na próxima oportunidade. Então, durante o cântico, né, durante esse período, você que já está, né, com o seu dízimo e a sua oferta, pode trazer aqui à frente até o gasofilácio. Tem Jesus, o amado.
Pai querido, nós te agradecemos por este momento na vida da tua igreja, Senhor, pelos irmãos que puderam vir à frente, depositar no gasofilácio aquilo que te pertence, ó Pai. Nós te agradecemos e nós te louvamos por cada vida que aqui está presente, por aqueles que puderam contribuir e por aqueles que não estão preparados para este momento, ó Pai. Que tu estejas abrindo a janela do céu, derramando bênçãos sem medida sobre a vida do teu povo e sobre a vida da tua igreja. Que essa oferta, Senhor, esse dízimo, possa ser usado para o investimento na tua obra, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Nós queremos agradecer neste momento a todos que estão nos visitando. Queremos dizer que você é bem-vindo aqui em nome de Jesus. E desde já fica o convite para estar conosco em outras oportunidades. Eu gostaria que você estivesse cumprimentando a pessoa que está ao seu lado. Olhe ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Diga a ela que ela é bem-vinda aqui em nome de Jesus. Abra mais uma vez a sua Bíblia comigo, Salmo de número 150. Gostaria de estar chamando os componentes do grupo de louvor para que tomasse seus lugares. Nós estaremos lendo o Salmo 150 e em seguida nós teremos um momento de cânticos espirituais. E logo após o pastor estará tomando a palavra, dando alguns avisos e trazendo a mensagem aos nossos corações. Salmo de número 150. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltérios e com harpa. Louvai-o com adufes e dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolo retumbante. Verso de número 6, gostaria que os irmãos estivessem lendo comigo. Todo o ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Amém. Mas nós teremos alguns instantes de cânticos espirituais. Vamos colocar de pé. Esse primeiro cântico tem base no Salmo 34. Em todo tempo louvarei ao Senhor. Estará sempre nos meus lábios o seu louvor. Então vamos exaltar, fazer dele a nossa oração. A nossa vida está nele.
ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome. Nossa dependência total é de Deus. Nós dependemos dele. Dependemos da palavra do Senhor. Jesus, ele nos fez uma promessa no Evangelho de João, no capítulo 16. É um dos últimos diálogos de Jesus. E ele diz que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque não pode vê-lo, mas nós haveríamos de conhecê-lo, porque ele habitaria nos nossos corações. Então a ele, ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, ao Espírito Santo, nós vamos cantar em espírito e em verdade. Adore ao Senhor, abra o seu coração. Se você já conhece a letra, feche os seus olhos. Pense agora no propósito pelo qual você está aqui. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Onde flui o amor. Senhor, a nossa dependência total é de Ti. A nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. Sem Ti nada nós podemos fazer. Nós não somos nada, Senhor Jesus. A Tua palavra mesmo nos ensina, nos admoesta que sem Ti nada podemos fazer. Então nós nessa noite agora queremos colocar a nossa vida em total dependência do Senhor. Queremos colocar, Senhor, os nossos problemas, aqueles problemas que nos traz temores, aterroriza a nossa alma. Olha nesse momento para o coração dos pais. Olha, Senhor, para o coração dos filhos. Olha para os órfãos. Ministra agora a Tua paz, a paz do Teu Espírito Santo. Senhor, aqueles que nos acompanham pela internet, os seus lares estão abertos, os seus corações, os seus ouvidos. Vai de encontro agora a cada coração, Senhor. Nós nada podemos fazer, estamos em total dependência do Teu Espírito Santo. Queremos declarar agora, através desse louvor, que nós precisamos de Ti. Em algumas situações urgentes, Pai, saia ao nosso encontro, Senhor Jesus. Saia de encontro ao Teu povo. Saia de encontro à noiva, à Tua igreja, comprada pelo Teu precioso sangue. Aleluia, aleluia. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, Nem merecedor, nem merecedor do Teu imenso Jesus, amor. abençoa a Tua igreja. Através Abençoa o Teu do povo. Filho tenho Através de livre Jesus. acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho eu tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer. Deixa Teu rio. Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso
vamos estar preparando o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. Eu não sei se através dos cânticos Deus tocou na sua vida. Há alguma necessidade existente que você gostaria de vir aqui à frente para que estivéssemos orando por você, abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, o seu emprego. Gostaríamos de ter um momento agora de ministração, abençoando a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus. Se você quer, vem até a frente agora, dê um passo de fé. Se você ainda não é crente, quer aceitar a Jesus nessa noite, chega até aqui e diga: Jesus, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador. Eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Quantos momentos difíceis a gente passa na vida. A gente vê pessoas amadas passando por lutas, por sufoco. Pessoas que estão trancadas em cadeias, em portas, em ferrolhos, em algemas. E são laços difíceis de serem quebrados. Humanamente falando, não há nenhuma condição. Por isso nós estamos aqui nessa noite, porque há poder em Jesus. Há poder no Espírito Santo, há poder na palavra de Deus. E agora, sob, debaixo da palavra de Deus, nós lançamos as redes, lançamos as nossas redes da esperança, da confiança, da segurança, que vamos obter, que dela vai sair o suprimento para as nossas vidas, dela virá o nosso socorro para a nossa vida, para a nossa alma, suprimento do céu, do coração de Deus. Oh Senhor, não queremos viver cativos, não queremos viver presos. Algumas lágrimas que são constantes, alguns sofrimentos, Pai, que são contínuos, as intempéries da vida, Senhor, que são insistentes, algumas lágrimas que rolam, circunstâncias que faz rolar lágrimas. Ministra agora, Espírito Santo, feridas abertas, algumas abertas e bem profundas. Cura agora, Senhor, cicatriza. O medicamento não pode fazer isso. A melhor tecnologia não pode fazer isso. Mas o Senhor pode. Aonde quer que esteja agora, Senhor, essa alma vai de encontro agora, Senhor. Algumas almas que não se levantam mais do leito, vivem em transtornos da alma, angústias do inferno se apoderam, depressões. Ó Senhor, vá afastando esses males que nos perturbam a alma, que nos tiram o vigor, a disposição, que quer nos encurvar. Vai libertando as crianças, Senhor, os adolescentes, os jovens, os adultos. Vai fazendo uma obra tremenda, Senhor. Vai colocando alegria, vai colocando prazer. Vai ligando o que está desligado, Senhor. Traz a cura de toda doença, de toda enfermidade. Ó Espírito Santo. Pai, em gratidão, nós estamos nessa noite diante do Teu altar.
esses corações que adentraram para te assistir, essas vidas que estão diante do teu altar. O Senhor conhece cada uma delas. Eu tenho consagrado a minha vida, Senhor. A minha vida está consagrada agora nesse momento para abençoar esses corações. Ó Deus, alguns que não há força em si, eu quero me unir agora, Senhor. Estão orando já há algum tempo, Senhor, estão clamando, estão suplicando, e a resposta não veio ainda. Mas agora, pela fé, pelo poder da fé, nós cremos que a resposta já veio. A resposta está vindo. O Senhor está derramando graça agora, está derramando misericórdia, compaixão, está se inclinando agora. Ó Espírito Santo, mães que clamam pelos seus filhos, alguns que estão longe da tua casa, esposas que clamam pelos seus maridos, maridos que clamam pela sua casa. Ó Senhor, a nossa igreja aqui em Santo Anastácio, essa porta que foi aberta pelo Senhor, aqui estão homens e mulheres chamados pelo Senhor, que durante a história, a vida dessa igreja tem lutado dia a dia, tem sido incansáveis, pessoas incansáveis na tua obra. Olha para a vida deles agora, recompensa, Espírito Santo, abençoa, dá vigor. Olha para os teus filhos, olha para a tua geração, para o teu povo, povo exclusivo do Senhor. Olha, Senhor, para esses corações que retornam aos seus lugares agora, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, amém. Louvado seja Deus. As crianças vão estar descendo o culto infantil. Os irmãos da igreja ficam comigo. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Enquanto você busca o livro de Neemias, eu vou estar passando os nossos avisos. Primeiro, agradecendo aos irmãos e às irmãs que estiveram ontem aqui, na sexta-feira já, e ontem bem cedo, já estavam aqui trabalhando, equipes estavam trabalhando na promoção da yakisoba, no trabalho das crianças, que foi realizado hoje pela manhã, estiveram organizando. Irmãos, e esse trabalho Deus vai nos honrar. São sementes que estamos lançando e nós vamos colher. Temos semeado boas coisas, e boas coisas haveremos de colher. O Senhor é por nós, o Senhor é por você, é pela sua casa. Então eu gostaria de agradecer pelos irmãos e irmãs que têm se doado, aqueles que indiretamente ou não estiveram aqui, mas estiveram apoiando também, estiveram orando. Outras promoções virão, outros irmãos também virão. Eu creio que o texto de hoje vai ser propício, parte dele, a esse tema de trabalho, de serviço em equipe, a importância que isso pode ser para a minha vida, para a sua vida e para a comunidade, para a igreja toda. Quando eu trabalho e eu tenho prazer no que eu faço, eu me sinto bem. Quando nós trabalhamos e temos prazer no que fazemos, nós nos sentimos bem.
Então nós somos abençoados, a igreja vai ser abençoada. Então nós queremos convidar que saiamos de todas as tribos, saiamos de todos os lares, de todas as famílias e estejamos aqui para realizar grandes feitos para a glória do Senhor. Eu só quero destacar no nosso boletim a nossa programação semanal. Eu quero agradecer a Deus pela semana que tivemos de oração na terça-feira, na quinta-feira, estudo da palavra de Deus, na quarta-feira teve o projeto Ana, na casa da irmã Maria Alina, esteve lá um grupo de irmãs, e alguns irmãos estiveram participando. Eu falei para Maria Alina que iria, mas não deu para ir. Mas a Maria Alina disse: tudo bem, pastor, então vou preparar outro dia para o senhor vir aqui exclusivamente, e lá eu vou estar com ela, com o José, né, Maria Alina? Então vamos estar juntos. E essas reuniões foram e são terça e quinta, realizadas às 8 horas. Irmãos, tem sido bênção na vida da igreja. A igreja tem orado, e Deus vai responder às nossas orações. Nós temos estudado a palavra de Deus pela Bíblia, examinando você com a sua Bíblia. Nós falamos na quinta-feira que nós usufruímos hoje de um recurso que é o multimídia, né, o Data Show. Hoje nós não podemos trazer estivemos falando com ele na quinta-feira, né? O Augusto Nicodemos. Nós não podemos trazer o reverendo aqui, um palestrante a nível nacional, internacional. Então é difícil dele estar aqui. O reverendo Hernandes e outros pastores e palestras e assuntos que a gente tem aproveitado as quintas-feiras para estarmos compartilhando. Então não é mais só aqueles. A gente tem tentado diversificar. Além de mim, outros irmãos têm participado. E tudo isso para que haja uma edificação no corpo, naqueles que estão à frente, e em você que participa. Então, em você que às vezes cansou, né, dizendo: olha, terça-feira, a oração é aquele culto que eu já sei como é. Não tem como ser diferente, é oração. Não tem como a gente mudar. Mas precisa a gente se dispor a orar. Quinta-feira, eu já sei como que é o estudo, né? Eu conheço aquele assunto. Não tem como a gente, alguns assuntos pelo tempo, talvez que você já tenha de igreja, alguns você vai estar reaprendendo, reacendendo no seu coração. Mas a gente tem buscado fazer isso na direção do Espírito Santo, de maneira que a igreja seja suprida. E você que talvez já tenha galgado uma maturidade, um crescimento, então busque recursos, além da igreja, outros recursos próprios, através de livros. Você pode estar comprando os bons livros, não? Você pode estar ali através da internet, ou de programação da internet, você pode estar adquirindo assuntos que você deseja, que às vezes não é compartilhado na igreja, mas que você tem a necessidade. Então você pode buscar em fontes seguras. Então, para você ver como nós estamos enriquecidos, somos uma geração enriquecida. Um tempo atrás nós cantávamos, era através do mimeógrafo, né? Eu fiz muito isso. Eu datilografava na máquina, passava naquele rolo, no cilindro, fazíamos aqueles caderninhos, né? E vinha com carbono, a Xerox, algumas ficavam meio apagadas, e a gente cantava, a gente louvava, né? Aí depois foi tirado os caderninhos e veio o retroprojetor, e a gente se alegrou. Aí encostamos os livrinhos, né? Aposentamos, e aí foi o retroprojetor, a transparência, e aí que alegria, uma época abençoada. Agora vem o Data Show, que aí faz com que a coisa seja mais enriquecida, e não se surpreenda, porque o homem vai fazer muito mais coisas ainda. Então você pode usufruir de tudo isso, né, para a sua vida. Então esse apelo
é para enriquecer, edificar mais a sua vida. Tem notas aqui no nosso boletim sobre oração, sobre a escola dominical, que tem sido edificante para as nossas vidas. Então é hora da igreja crescer, é hora da igreja despertar, né? Encontramos crentes parados, estacionados, os pneus estão murchos, né? Faltou o gás, o combustível, né? Não há ânimo, não há alegria, e não é hora para isso, porque há combustível sobrando do Espírito à nossa disposição para aquecer as nossas vidas. Então nós não podemos ficar desapercebidos, nós temos que buscar para o nosso coração, e é algo que não pode ser pela metade, sabe, é algo que o Luiz leu, que a gente não paga, é de graça, Isaías 55, não? E diz que nós devemos ser transbordados pelo Espírito Santo. Agora, quando orar, parece que é meio pesado, quando se fala de estudar a Bíblia, parece que é uma coisa já meio ultrapassada. Examine como está o seu coração, como está a sua vida. Ah, pastor, trabalho a semana inteira. Irmãos, você não sabe o quanto de irmãos e irmãs que trabalham a semana inteira estão aqui. Eu fui surpreendido, eu não vou citar nomes aqui, mas ontem eu fiquei muito alegre. Irmãos que tiveram aqui de manhã trabalhando, tiveram à tarde e tiveram à noite ainda no culto. E o irmão me procurou e disse assim, novo na igreja, e me disse assim, pastor, eu fiquei tão alegre por ontem. Quando eu cheguei cedo na igreja, estava lá os pastores, o Copesa, o conselho de pastores das igrejas evangélicas de Santo Anastácio, na igreja. Quando eu cheguei, as irmãs trabalhando, depois chegou um outro grupo, estava trabalhando no departamento das crianças, à noite, foi até a noite, até 10 horas da noite, estavam irmãos trabalhando aqui. Aí eu olhei assim e falei e disse, olha, isso deve ser algo natural na vida da igreja. E às vezes a gente fica, né, quando isso acontece, ou crentes novos veem isso acontecendo, é como uma coisa boa, é como parece que se fosse algo, e não é, deve ser algo fazer parte da nossa vida. Não esteja fora, não fique de fora, vai ser bom para a sua vida, vai ser bom para nós, orar, estudar a palavra de Deus e serviço na casa do Senhor. E eu quero dizer para você, o Senhor te recompensará, aqui e no porvir, quando você estiver lá. Lembra-se do que Paulo diz aos Coríntios, não são palavras minhas, ele diz, sede firmes e inabaláveis, constantes na obra do Senhor, porque no Senhor a vossa obra não é o quê? Vã, não é em vão o trabalho que nós estamos fazendo. Então vale a pena, irmãos, às vezes você chegar em casa cansado, mas realizado, você dizer assim, eu me doei em prol do reino de Deus, a minha vida hoje foi gasta, a minha energia hoje foi gasta em prol do reino de Deus. Aí você diz, mas o que é que yakisoba tem que a ver com o reino de Deus? Exatamente, para mover a obra, né, para dar manutenção, para dar condições à obra, né? O Johnny falou sobre as ofertas aqui específicas, especiais que nós vamos estar levantando. É você movendo a obra de Deus, o reino de Deus aqui. É tudo espiritual, porque é consagrado ao Senhor. Então não esteja de fora, não perca a bênção, a vitória virá. As lutas são grandes, os desafios são muitos, mas a vitória virá. Eu acho que aqueles que acompanharam ou deixaram de acompanhar Gideão, acho que quando depois eles viram os 300 vencendo, eles ficaram tão tristes. 22 mil ficaram de fora. Eles ficaram tão tristes, porque Gideão chamou todo mundo. Deus chamou todo mundo, mas só os escolhidos atenderam. Só os que estavam sensíveis à obra é que atenderam. E não era nada fácil. A vida não tem nada fácil. Não espere moleza da vida. Se você esperar moleza, entre firme,
Porque se você entrar com meio pé, você vai se machucar. Você entre firme, sem maldade. Entre firme. Isso é não estou falando aqui de igreja não, tá? Isso é uma conversa que fala muito no futebol, né? Quando a gente vai dividir uma bola, você não pode entrar com um pezinho de beija-flor, não. Você tem que entrar com o pé firme, tá? Que é para você sair bem na jogada. Então é isso aí. A obra de Deus, você tem que entrar firme. Dói, às vezes, dá uma gemida. Você faz coisas que não tem elogio. Às vezes vem críticas. Mas você se levanta e diz assim: eu vou fazer, eu vou continuar fazendo. Então não é tempo da gente ficar se preso, acomodado, ou em autocomiseração, isso, né? Coitadinho de mim, ninguém olha para mim, né? Eu não tenho força, né? Eu não vou conseguir. Se alguém viesse aqui, é hora de você se levantar. Eu falei aqui uma vez, muita gente quer uma luz, e está lá o interruptor, mas não se levanta para acender a luz. Então a luz não vem, a luz já está aqui, né? A luz já está aqui à nossa disposição. Agora eu tenho que me dispor, eu tenho que me levantar. Irmãos, tudo que eu estou falando aqui é porque já está dentro da mensagem, viu? Não se preocupe. Vocês podem dizer assim: hoje é dia do pastor falar, hein? Não, mas já está tudo, a introdução aqui, faz parte, viu? Do nosso sermão. Mas olha, preciosa de Jesus, né? Consagre a sua vida. Os tempos são difíceis, a coisa vai afunilar, a coisa vai apertar. Não quero te fazer medo não, mas Satanás, ele vai vir de um jeito que ele vai pegar assim os cristãos, a igreja, ele vai dar uma chacoalhada, ele vai dar uma balançada, uma espremida, que só vai ficar aqueles que estiverem firmes. Aquele que estiver ali meio na gelatina, né, meio molengão, meio lá, meio cá, vai ficar fora, né, vai escorrer, espremer pelos dedos. Mas se você estiver alicerçado na palavra de Deus, na rocha que é Jesus, nada vai te abalar. Pode te faltar o que faltar, mas nada vai te abalar, porque a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é pura. Deus precisa de você na sua obra, aqui nesse lugar. Se você não se levantar, se você não se dispor, Deus levantará outros, e você só vai ficar olhando, dizer: puxa vida, eu poderia estar lá no meio agora, né? Recebendo as benesses do Senhor, a bênção do Senhor, mas estou aqui fora. Mas Deus está te chamando, e não é pela força do homem, não é o querer do homem. Malaquias diz isso, mas é pelo meu espírito, é pelo meu espírito. Quando eu digo que os dias são difíceis, e que Satanás está vindo com tudo, com seus principados e com as suas potestades, ele está vindo, ele está armando planos e ciladas para as famílias, para os casais. Ele está judiando. A estatística é muito grande dos arrasos que o inimigo está fazendo no meio da igreja. A estatística diz que o número de divórcios é muito grande no nosso país, e comparando em nível de porcentagem, o nível de separação no meio dos evangélicos ou protestantes está sendo muito maior do que o número de porcentagem do mundo. Então, por que é isso? Porque estão abandonando o Senhor, estão abandonando a oração, estão abandonando a palavra, e quando chegar o dia mau, não vai ter estrutura, não vai ter como suportar, como aguentar. E nós temos que interceder por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Se nós não formos sensíveis, você vai achar que o mundo lá fora vai ser. Você acha que o mundo lá fora vai dar colher de chá para os nossos filhos, vai dar moleza para eles, que nós vamos ter? Não vamos ter. Então é a hora da igreja lutar, de se erguer e de se posicionar firme na dependência de Deus, porque quando vier a tempestade,
não vai abalar. Quando vier a crise na área financeira, nós vamos suportar até o dia que o Senhor vai encher os nossos celeiros. Pessoas vão dizer que nós não vamos conseguir. Nós mesmos vamos ter momentos assim de baixos, que vamos achar que não vamos conseguir. Mas o Senhor diz assim: fique calmo, trabalhe, ore, confie em mim, sirva, porque eu vou pelejar por você. Eu vou ser a sua provisão na sua vida. E você só vai contemplar as maravilhas de Deus na sua vida e no seu meio. Então, se você já abriu em Neemias, Neemias capítulo 2, nós vamos decorrer em alguns textos desse livro que é riquíssimo. E nós vamos tentar fazer isso dentro do nosso tempo. É muito difícil, mas nós vamos tentar. Neemias 2, 17. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Senhor, ministra agora ao nosso coração, ao coração da tua igreja. Pai, eu peço no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, deixa a sua Bíblia aí marcada. O livro de Neemias é um livro composto por 13 capítulos. Nele nós encontramos 406 versículos. E se você quiser fazer uma leitura, o tempo que você vai gastar é em torno de 45 minutos. Então é um livro que deve ser lido, porque ele tem lições para liderança, ele tem ensinos que nos estimulam na nossa vida espiritual, ele serve de restauração para as nossas vidas. É um livro que traz ensinos e lições de trabalho em equipe, estratégias. Então tudo isso nós encontramos, mas a ênfase prioritária do livro, e que eu gostaria de compartilhar com vocês, é sobre recomeço, é sobre restauração, é sobre reedificação. Então isto nós encontramos no livro de Neemias. O nome de Neemias no hebraico significa Deus é meu deleite, ou Deus é meu consolo. O Neemias, ele era copeiro do rei. Você pode encontrar no capítulo 1, no versículo 11. O copeiro do rei era aquele, ele tinha a função de confiança. Quando ia se servir bebida e comida para o rei, o copeiro, ele era o primeiro a beber, ele era o primeiro a comer a bebida e a comida do rei, para que evitasse a morte do rei por envenenamento. Então quem morreria era o copeiro. Então era um cargo de confiança que Neemias exercia, e era uma pessoa muito querida, era uma pessoa muito estimada pelo rei. Quando Neemias chegou a notícia de que os judeus não estavam bem, observe no versículo 2, quando seu irmão saiu lá de Jerusalém, e ele veio com outros judeus, e Neemias, ele fez uma pergunta. Ele perguntou pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. E a resposta, você sabe, você fez uma pergunta, você vai ter uma resposta, ou agradável ou desagradável. Mas não tenha medo, faça a pergunta quando ela for essencial para você. Olha,
a resposta no versículo 3. Os restantes, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Neemias era um homem de coração sensível. Havia sensibilidade no coração de Neemias. Observe no versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amados, Neemias, ele nessa época, apesar de ser judeu, ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu no exílio, no cativeiro. Ele não tinha nada que se condoer, que sensibilizar, que perguntar, que se preocupar. O texto diz que ele estava em Suzã, no versículo 1, e estando eu na cidadela de Suzã. Era uma cidade que era especial para o rei, era uma cidade projetada para o lazer do rei na época do inverno. Então você pode pensar numa casa ou num palácio, você pode pensar numa lareira, num aquecedor da época, num lugar propício. Mas Neemias deixa todo o seu conforto, deixa toda a sua vida tranquila para se arriscar, para trabalhar por um povo, por uma causa que seria impossível. Tentaram reerguer Zorobabel há 100 anos atrás, ele tentou reerguer e não conseguiu, não foi bem sucedido. Ele poderia dizer, olha, se o sacerdote tentou e não conseguiu, então eu vou ficar quietinho aqui, eu vou orar pelos meus irmãos que estão lá. Sabe aqueles crentes que não querem se envolver e diz assim, eu vou orar. Não. Às vezes a oração é um escape para a ação, para a atitude. Pode ir, eu vou estar orando. É preciso que estejam gente orando, é preciso que estejam gente intercedendo, mas a oração não pode servir para um escape, porque não foi isso que aconteceu com Neemias. Quando ele ficou sabendo da disposição, ele se colocou em oração. A oração de Neemias vai do versículo 4 até o versículo 11. Aqui nós entendemos o que é um coração de um homem sensível, que teme a Deus, que é levantado por Deus e que depende totalmente do Senhor. Não é alguém que queria alguma posição de destaque lá no meio dos seus patrícios. Não é alguém que almejava algum cargo, reconhecimento. Simplesmente um homem levantado por Deus. Uma mulher, mulheres, homens, crianças, jovens, levantados por Deus. Essas pessoas, elas são diferentes, e elas fazem diferentes, e elas se recuperam. Sabe, quando elas sofrem alguma coisa, quando alguma coisa de ruim atinge, né, elas já se recuperam, porque elas estavam ali pelejando junto com o Senhor, não estavam em causa própria, não estava advogando para o seu próprio interesse, não estava edificando um monumento para si, mas eles estavam ali pelejando junto ao Senhor. Então, em combate, quando esses são atingidos, logo, logo eles se recuperam, logo, logo eles têm o ânimo do Senhor em suas vidas, ele tem a alegria, o regozijo, o renovo do Senhor da sua vida, em suas vidas. Porque eles estão ali simplesmente para cumprir, foram levantados por Deus, estão ali para cumprir o que o Senhor designou. Então Neemias, ele é esse líder, ele exerce essa liderança de administrar bem, de saber trabalhar, de motivar as pessoas, de inspirar as pessoas, de acreditar nas pessoas, de delegar as pessoas e de saber distribuir em equipe. E aí o povo é sensibilizado. Irmãos,
Tanto Neemias precisava da intervenção de Deus, como o povo também. Você sabe que coisa difícil é trabalhar com o ser humano. Não sou eu que estou dizendo. Muitos líderes já falaram isso. O Figueiredo, o último militar, presidente do regime militar, ele disse, quando terminou o mandato dele: eu prefiro cuidar dos meus cavalos do que lidar com gente. Mas, amados, eu penso diferente quando nós somos movidos pelo Espírito Santo. Então não tem coisa mais agradável. A gente ri junto, a gente chora junto, sabe? A gente cansa junto, a gente se ergue junto. Quando eu estou cansado, alguém se oferece para me levar nas costas. Dependendo de quem seja que esteja cansado, eu não vou poder levar nas costas. Não estou chamando ninguém aqui que está acima de qualquer coisa, viu? Mas Deus, Ele vai nos dando força, condições, e Deus vai reerguendo, Deus vai levantando, e a gente vai fazendo a coisa acontecer para a glória do Senhor. O tempo passa muito rápido, não dá para a gente ficar contando, choramingando, porque quando menos esperar, a sua vida já passou. Você diz: um dia desse eu tinha 20 anos, os meus 20 anos, vocês vão ver vocês daqui um tempo atrás, tá? Quando eu tinha os meus 40 anos, você vai ficar assim, meus 50 anos, meus 60, meus 70, sempre vão ficar assim. Irmãos, todas as faixas etárias, de idade, é essencial a graça e força em Deus, que é suficiente para motivar. Vocês lembram do moço chamado Caleb? Caleb, ele tinha 40 anos, quando ele estava do lado de Moisés e Josué, e dos demais que acompanhavam a Moisés. E ele nutriu no coração dele o desejo, porque Moisés disse assim: olha, nós vamos entrar em Canaã, nós vamos conquistar aquela terra e vai ser repartida entre vocês. E Caleb era um dos líderes, e ele disse assim: olha, eu quero Hebrom. Ele falou para Moisés, e Josué estava do lado. Aí 40 anos, passaram-se 40 anos, e eles entraram na terra prometida com Josué na liderança. E quando Josué chegou na hora de distribuir as terras aos filhos de Israel, Caleb chegou perante Josué e disse: Caleb, eu quero Hebrom para mim, essa é a minha herança. Você lembra no dia quando nós estávamos junto com Moisés, e Moisés prometeu de que Hebrom seria minha? Josué não criou nenhum tipo de empecilho, e aí Caleb herdou Hebrom, e a palavra que ele disse foi essa: Josué, eu estou com 80 anos, quando Moisés me falou essa palavra eu tinha 40, mas o tempo passou, e hoje com 80 anos, eu tenho o mesmo vigor. Se você me chamar hoje para a luta, para a gente pelejar, para a gente guerrear, eu estou com 80 anos, mas você pode contar comigo no manejo da espada. Então, o tempo pode passar, mas o tempo não é suficiente para tirar de nós o vigor que vem do Senhor, quando há disposição em nós, e da graça de Deus que há nas nossas vidas. É um livro, irmãos, fascinante. A situação não era boa. O Neemias foi levantado por Deus. Esse homem é um homem de planejamento, ele não entrou ali de qualquer jeito. Olha só, ele chega diante do rei, na dependência de Deus. Neemias 1, versículo 4. O rei percebeu que ele estava triste, nunca viu Neemias triste, era tristeza do coração, e ele ficou com medo, porque talvez ele pensou que o rei pensasse que ele estivesse escondendo alguma coisa, mas aí ele respondeu, e disse-me o rei: que me impedes agora? Então orei ao Deus do céu, e disse ao rei: se é do agrado do rei,
e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Não é Artaxerxes, ou nome terrível, rei Artaxerxes, não é que eu vou tentar reedificar, não é que eu vou, talvez vai dar para reedificar. Ele diz assim, para que eu a reedifiquei. Ele já estava, o homem que Deus levanta, é aquele que tem a visão de ver além. Ele não cai na mesmice de ver só o caos ao seu redor. Ele já vê o caos sendo restaurado, sendo reedificado. Então Neemias é esse homem de planejamento. Neemias é um homem de coração sábio. Veja no capítulo 2, no versículo 12. Estava tudo certo, o rei deu carta, oficializou, Neemias, você pode ir, o que você precisar de madeira, de gente, de povo, os trechos onde você passar, ninguém vai impedir, você vai chegar até Jerusalém, ninguém vai atacar, ninguém vai mexer com você. Aí, no versículo 12, ele chegou lá em Jerusalém, olha só, então à noite eu me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. E ele começou a andar, e era um caos total. Mas primeiro, você sabe que tem algumas coisas que você tem que guardar no seu coração. Não fale. Sabe, não adiante as coisas. Eu não estou dizendo aqui que você não deva orar em voz alta, quer dizer assim, não vou orar em voz alta, esse meu problema, o que eu estou pedindo, porque o inimigo vai ouvir e vai atrapalhar. Não é nada disso. Simplesmente, Neemias não declarou nada, porque ele já sabia que haveria oposição contra ele. Ele chegou para realizar uma grande causa, que os que estavam ali estavam sem força, e os que tinham força, eles não queriam, não havia interesse para eles. Aí Neemias é esse homem de coração sábio, e aproveitando, Neemias é um homem que sabe lutar contra os inimigos. Veja no 2:10, Neemias 2:10, disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Tobias, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Aí você pode ver que isso foi crescendo. No capítulo 2, no versículo 19, porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, não disporemos e nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Mas os inimigos, você sabe que eles não desistem. Quando você vencer uma batalha, não cante vitória, não descuide, não se acomode, continue em vigilância. Se você puder, guarde em celeiros. Se você puder poupar, poupe as suas energias. Foi uma batalha e continuou. O inimigo, ele nunca desiste, ele não desiste fácil. Observe comigo no 2:19. Perdão, no 4:1.
Dá um pulinho até o 4:1. 4 do 1 ao 3. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Eles já começaram o trabalho, tá? Os muros estavam derribados, as portas queimadas. Aqui eles já tinham começado. Então, quando eles ficaram sabendo que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu todos os judeus. Isso é uma estratégia do inimigo. É quando você está fazendo uma coisa e você está prosperando, ele começa a lançar dúvidas, né, para que você desista, para que você não faça, para que você não peça mais, para que você não ore. No versículo 2, então falou na presença de todos os irmãos, os seus irmãos do exército de Samaria, e disse: que fazem, olha só, esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava entre ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Aí Neemias ora, a oração a Deus: ó Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocam a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ou seja, eles não deram ouvido às vozes do inimigo, às vozes do mundo. Saiba discernir os seus inimigos nos dias de hoje. E a nossa luta não é contra carne e sangue. Ore ao Deus dos céus, peça a intervenção de Deus, e Deus concederá, e não poupe nas suas orações. O que tiver no seu coração, fale. Não pragueje publicamente das pessoas, mas fale com Deus. Senhor, tu sabe todo o mal que esse indivíduo, que esse filho, deixa eu lembrar da palavra, tá? Tenham calma, né? Desse incircunciso, tem tentado contra mim. O Senhor sabe. Então eu quero que o Senhor vá de encontro a ele, que o Senhor julgue a minha causa, que o Senhor esteja na minha frente, porque ele está me desprezando, está me humilhando, está pisando, e eu já não tenho mais forças. Então eu quero que o Senhor seja o meu auxílio e o meu refúgio. Irmão, só descanse, continue. Não há inimigo que vai poder resistir, mas o inimigo, ele não desiste. Observe, venha comigo no capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Neemias 6, do 1 ao 9. Todos eles eram ruins. Esse Sambalate era ruim, o Gesem era ruim. Agora esse Tobias era uma língua de trapo. Esse Tobias é como diz uma expressão lá no Nordeste, era um cão chupando manga. Eu não sei por que inventaram isso. Eu gosto tanto de manga. Eu gosto de manga verde, manga madura, manga pequena, manga grande, manga batida. Eu gosto de todo jeito de manga, né? Mas esse Tobias, ele era ruim. Sabe, a pessoa quando nasce com a natureza ruim, para fazer o que é ruim, dele não sai nada bom. Tudo que ele fala é besteira. Tudo que ele faz, as atitudes, é coisa ruim. Está aqui o retrato dele, chama Tobias. Pode até nos dias de hoje ter outro nome, mas o Tobias vem de geração em geração. E ele era arábio. Aí estava ele, no versículo 2, 6:2, novamente os dois comparsas. Aí eles criaram uma estratégia. Eles viram que não conseguiam mais impedir, derrubar os muros de Jerusalém. Então eles começaram a dizer assim: vamos chamar Neemias, vamos dizer que nós temos alguma coisa para conversar com eles. Olha só como os caras eram ruins.
Aí, no versículo 3, no versículo 2, Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontremos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me o mal. Neemias já sabia que o convite não era para fazer um churrasco, não era para um almoço social, não era uma sobremesa, era para fazer o mal. Aí no 3, Neemias de prontidão já diz: enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que já não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? No versículo 4, por 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Era o mesmo convite, era a mesma resposta. O rapaz não se aguenta, o Sambalate, no versículo 5, me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. E no teor dizia o seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificais o muro, e segundo se diz, quereis ser o rei deles. Ele estava lá em Suzã, ele não tinha interesse, ele não queria ser governador, ele não queria ser príncipe, ele não queria ser rei, ele queria ser bênção. No versículo 7, mentira, puseste profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Neemias, no versículo 8, mandei-lhe dizer: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é quem inventas. Pois todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaias, filho de Delaias, de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te ali, matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Irmãos, o inimigo criando todas as ciladas. No versículo 11: porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Irmãos, eu vou te contar, viu? Quando o inimigo não encontra servidores lá fora, ele vem procurar pessoas que às vezes, se não tiver vigilante, se não tiverem consagrados, eles vão procurar pessoas dentro da própria igreja, que no nome de Jesus, isso caia por terra nas nossas vidas, que essas portas não estejam abertas para nenhum tipo de espírito de Sambalate, de Gesem e de Tobias, que hajam aqui vidas valorosas, que se junte a Neemias, que nós sejamos Neemias de Deus, chamados e levantados por Deus, para fazermos uma boa obra. Esse povo se juntou, eu quero dar uma sintetizada, eles se uniram, eles levantavam o muro. Quando o muro crescia, os inimigos disseram: olha, estou vendo que as nossas estratégias não vai dar jeito, vamos lá e vamos matar ele. Aí Neemias juntou a equipe e disse: olha, o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, com uma mão nós vamos trabalhar e com a outra nós vamos ficar com a espada. Era trabalhando e vigiando. Irmãos, é assim que nós devemos fazer: orar e vigiar, porque o inimigo vai vir com todas as pressas, como presa faminta, para nos devorar. Irmãos, o Neemias, ele era um homem de hombridade espiritual, ele faz justiça.
alguns judeus, magistrados, estavam oprimindo os mais fracos. Quando Neemias soube, ele intercedeu, chamou esse povo no canto e disse assim: olha, o que vocês estão fazendo com o irmão de vocês, com os judeus, não é certo. Não é que esses magistrados se quebrantam e começam agora a tratar o povo com honra, como deveria ser tratados os pequenos e os grandes. Então Neemias é esse homem de hombridade. A restauração dos muros de Jerusalém, do templo, não se deram só no tijolo. Essa restauração foi espiritual também, porque o povo estava enfraquecido, e Neemias foi essa dosagem de Deus, de ânimo, para reavivar o povo, para levantar o povo que estavam caído. Eles mesmos não acreditavam em si, mas Deus foi gracioso para com eles. Neemias é um homem de Deus que é contra a politicagem. Observe, venha comigo no 6,14. Você está no 6,14. Eles acabaram os muros em 52 dias. No 16, sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muitos no seu opróbrio, no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Zecanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também de suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a eles. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Abra sua Bíblia agora no 13, versículo 4 ao 9. É o último capítulo de Neemias. Olha só o que eles fazem. 13, versículo 4. Ora, antes disso, Eliacibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, feito aliança, e fizera para esse uma câmara grande. Neemias estava ausente aqui. Fizeram para esse uma câmara grande, onde dantes se depuseram as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuição para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. E quando eu cheguei lá, eu soube do mal que Eliacibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias. Pegou a cama, pegou a geladeira, pegou o fogão, as cadeiras, a mesa, jogou lá fora. No versículo 9: então ordenei que se purificasse as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e os incensos. Não há, se quisermos ser prósperos, não há cumplicidade entre o sagrado e o mundano, entre aquilo que é celestial
e aquilo que é terreno e reprovável, abominável diante de Deus. Tobias era essa oferta abominável ao Senhor, que os próprios líderes, os próprios sacerdotes, por causa da influência, para ganhar alguns favores, agora estava trazendo. E fez uma câmara bem confortável. E disse: Tobias, isso aqui é para você, tá? Apertou a mão, colocou a mão no ombro, né? Pode ficar aí numa boa, tá bom? Mas isso, Neemias tinha saído. Mas quando Neemias chegou, terminou o tempo, aí literalmente, ele chegou chutando tudo. Nem o pau da barraca escapou. Derribou tudo. E pegou Tobias e levou lá para... Neemias é esse homem. Irmãos, é um livro demais maravilhoso. Observe no 13, no versículo 25. Contendi, estava vendo aqui, se você observar 13, 23, estava vendo casamento místico. Por isso que havia favores para Sambalate, que não era israelita, para Tobias, né, que era arábio, e para o Gesem. Por isso que estava havendo essas alianças mundanas. Se nós quisermos servir a Deus de maneira próspera, nós temos que quebrar com todas as alianças lá fora. Podemos ter amizade com pessoas não crentes? Podemos nos associar com eles nos seus banquetes mundanos, nas suas festas. Podemos ser influenciados por eles? Não podemos. Então era isso que estava ocorrendo aqui, e que Neemias não tinha que agradar a ninguém, Neemias só tinha que agradar a Deus. Havia pessoas de valores ali restauradas por Deus e que compreendiam isso, por isso que o Senhor fez próspero. Venha comigo. Quando ele soube que estava havendo casamento misto, versículo 25, contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei algum deles, até ao ponto de arrancar os cabelos. Os cabelos não caíram, não foi por causa do tempo, não foi porque usou um shampoo errado, não, ou chegou a idade de cair, caiu. Foi Neemias que foi lá e arrancou. E os conjurei por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. No versículo 28, 13, 28, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliacibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal. Irmãos, se nós quisermos, na nossa vida, na vida da igreja, se quisermos ser influente nos nossos dias, aqui está o modelo de entrega, de estratégia, de hombridade espiritual, de compromisso com Deus, de dependência com Deus. Algumas coisas eu aprendi aqui para a minha vida e para o meu ministério. Algumas coisas que antes eu não sabia usar, tanto para a minha vida como para a vida da igreja. Até mesmo para exortar ou afugentar alguns lobos que chegam para tragar as ovelhas. Você sabe que se a gente não afugentar os lobos, nós, como líderes de Deus, povo de Deus, os lobos, eles vão tragar as ovelhas. Ovelhas distantes da casa de Deus vão virar petiscos de ovelhas, vão virar alimentos para os lobos, vão ser dilacerados. Por isso que não é hora de perdermos tempo, é hora de nos achegarmos a Deus. Aí eu olho agora para Neemias nos últimos versos e falo para vocês:
que foi um homem que começou bem, foi bem e terminou bem. No versículo 30, limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço do sacerdote e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Um tempo atrás eu ficava pensando assim, que as obras, eu não tinha que me exaltar nas obras, mas as obras que Deus preparou para que eu andasse nelas de antemão, realizar, tanto de caráter de vida, como de produtividade no meu trabalho, no meu ministério, é coisa que eu devo colocar e consagrar diante de Deus. Então, quando Neemias diz assim, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem, Deus, tu sabe o que é que eu estou fazendo. Então, Senhor, me recompense, esteja comigo, acrescente. Olha, no 13:14, ele repete mais ou menos as mesmas palavras. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apague as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Irmãos, ore dizendo o que você já fez de bem na casa do Senhor, que não foi para a sua glória, não foi para a glória de ninguém, mas foi em cumprimento e obediência a Deus. Diga a Ele, Senhor, lembra-te de mim, do que eu fiz, e me ajude agora nesse momento, que eu estou passando por aperto, que os inimigos me aterrorizam, e vêm para me esmagar, vêm para me entristecer, vêm para me oprimir, me envergonhar, me fazer de opróbrio. Então lembra, Senhor, do que eu fiz. Aí, para concluir, no 5:19, 5:19, lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Fiz na casa de Deus, fiz em cumprimento da missão, e fiz para abençoar esse povo. Era assim os olhos de Neemias. Então, quando o dia mal vier contra mim, eu não vou ter nenhuma resistência. Eu vou dizer, Senhor, olha para mim, olha para as minhas mãos. Elas não estão vazias, elas estão cheias de obras, que não é palha, que não se consome pelo fogo, mas foi aprovada pelo ouro, foi confirmada pelo Senhor, e não pode ser extinta do teu coração e da tua memória, e elas estão gravadas no teu coração, estão arroladas no céu, no livro da vida, e quando um dia eu chegar perante Deus, Ele dirá, vinde benditos do meu Pai, tomai como herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Naquele dia terá uma mesa muito grande, e Ele me fará assentar naquela mesa com os grandes heróis da Bíblia, mulheres e homens de Deus de todas as épocas, com os patriarcas, com os discípulos, com os apóstolos, com os profetas, com os reis, com todos os servos, os eleitos de Deus, e eu me assentarei naquela mesa, e haverá uma ceia, e o Senhor me servirá, o próprio Jesus servirá. Então, irmãos, se alguém disser que não vale a pena servir a Jesus, está redondamente enganado. Se alguém disser que um dia trabalhou para Jesus e ganhou injustiça, em vez de reconhecimento, e parou, você parou errado. É hora de se levantar, porque o que você fez para o Senhor, e o Senhor te recompensará aqui, e quando chegarmos lá no porvir, lá na eternidade, o Senhor te abraçará. Você pode ter certeza disso. 45 minutos, você pode ler o livro de Neemias. São 13 capítulos, são 406 versículos. Você pode ler e tirar lições para a sua vida. Rever aqui alguns princípios para o seu coração, para a sua família. Curve sua cabeça agora, feche seus olhos. A Jesus seja glória, a Jesus seja louvor.
Pai, há muita alegria no nosso coração nessa noite, por diversos motivos, por Ti, por amarmos a Ti, servirmos ao Senhor. Há alegria porque estamos juntos como igreja, desfrutando da comunhão. Há alegria porque trabalhamos e no Senhor o nosso trabalho não é vão. Há alegria no nosso coração porque sabemos que a nossa passagem aqui, os nossos dias, vai passar repentinamente, é momentâneo, somos peregrinos, logo, logo estaremos nos céus com o Senhor. Então não queremos focar a nossa vida aqui, nas coisas desse mundo, abandonar o Senhor, abandonar a tua casa, a missão que o Senhor colocou por coisas desse mundo. Agora eu quero consagrar essa igreja, eu quero consagrar esse povo e outros que virão através de nós e que se assentarão aqui nesses lugares que ainda estão vazios. Eu sei que o Senhor fará, reedificará aquilo que precisa ser reedificado no nosso meio, porque a nossa dependência está em Ti. Temos a Tua intervenção e o Senhor pelejará por nós, porque a obra não é nossa, a causa é do Senhor. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Gostaria que novamente você cumprimentasse a pessoa que está ao seu lado, desse um aperto de mão e um abraço. Você já tinha falado do yakisoba ou não? Não, né? Se alguém ainda quiser yakisoba, nós temos, tá? E houve... Só tem 8 agora, tá? Então, em promoção aí, nós já estivemos explicando, tá? Então procura aí a Nadir, algum dos irmãos aí, e vai estar atendendo. Só tem 8, tá? Procure lá. Deus abençoe, uma boa semana. Oi! R$10, olha só que coisa boa, né? Tiraram R$5, né? Tá bom? Então procure aí, se você já tem, armazena, congela, durante a semana você vai comendo. Deus abençoe.